Que? Hã? Foi segunda ondulatória? Não é quinta ondulatória? Ah, hoje é eletricidade, né? Não. O quinta não é ondulatória? É, né? É. Hoje é ondulatória orgânica, né? É. Tá. Eu olhei e falei, será que eu tô me confundindo de novo? Tudo bem. Ô, gente, bom dia. Olha só, a gente está na aula passada de ondulatória, se não me engano, ficaram faltando duas questões para a gente fazer de fenômenos ondulatórios. Eu não sei se eu faço agora ou depois. O que vocês acham? Eu não sei. Vou fazer depois. Eu vou dar toda a teoria da terceira parte, que é a introdução da aula de acústica. Hoje é uma aula bem tranquila, tá? A gente vai dividir o tema acústica em duas partes. Hoje a gente dá a aula mais inicial, falando das características fisiológicas do som, intensidade, timbre, enfim. E aí, na próxima semana, a gente encerra o estudo das ondas, falando de cordas e tubos sonoros, tá bom? A aula da semana que vem, pessoal, ela é uma aula bem menos importante, bem menos, tá? Eu tô falando, e aí eu não tô falando só do Enem, tô falando dos vestibulares de maneira geral. Esse assunto de tubos sonoros e cordas, ele é um assunto que cai bem pouco, tá? Acho que o mais importante, o filé mesmo da parte de ondulatória é a parte de fenômenos. Então, se vocês já quiserem pegar os exercícios da apostila e já irem fazendo, já dá para fazer praticamente tudo, tá? Então vamos lá, eu vou dar a teoria, que ela é relativamente rápida. Oh, bom dia! E aí a gente entra nos exercícios, tá? Aí eu faço os dois últimos da página 201 e faço os exercícios da página 202, tá bom? Então vamos lá. A teoria está na 201, tá? Página 201. Então vamos. Vou começar então, tá? Gente, essa aula a gente costuma chamar ela de características fisiológicas do som. Ela é uma aula que vai fazer uma análise, como o próprio nome diz, das características que o nosso organismo consegue transformar em som. Lembrando que quando a gente fala de som, som em si é uma percepção do nosso organismo. O nosso cérebro interpreta dois tipos de ondas, né? A gente pode dizer genericamente, a luz e o som. Então, a luz eu interpreto na forma de cores. E o som eu vou interpretar na forma de uma série de outras características. E a ideia dessa aula é falar um pouquinho dessas características e tentar relacioná-las, né, aquilo que você escuta, com as características da onda sonora, tá? Então, essa primeira parte talvez eu seja um pouco repetitivo, porque a gente já falou na introdução da ondulatória, que é a seguinte: a gente caracteriza o som como uma onda mecânica com a vibração longitudinal, com a com propagação longitudinal.
Como funciona essa propagação? Quando a gente discutiu características de propagação de onda, a gente dividiu as ondas quanto à propagação, né, em duas classes: as ondas transversais e as ondas longitudinais. Vocês lembram as diferenças entre elas? A onda transversal é uma onda que oscila numa direção e se propaga em uma outra direção. O exemplo das ondas longitudinais que a gente usou como padrão é o exemplo da onda na corda. Quando eu vibro uma corda, a vibração ela acontece numa direção, por exemplo, no eixo Y, e a propagação acontece no eixo X. Já o som não é dessa forma. Como é que o som se propaga? O som ele se propaga. O som se propaga. Opa, provocando regiões de compressão. Depois eu vou fazer o desenho de novo, tá? De compressão e rarefação no meio de propagação. No meio de propagação. Vamos tentar fazer isso na forma de um desenho. Talvez vocês lembrem do desenho. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um ponto, eu vou chamar de ponto F, que é uma fonte sonora, basicamente uma fonte sonora. E aqui eu tenho um receptor, vou botar uma orelhinha aqui, um ouvidinho. Então o som ele vai se propagar da fonte até um receptor. E ele precisa, como ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material. Então, por exemplo, se eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me ouvindo, o som está fazendo literalmente, o meu som, né, o som da minha voz, a vibração das minhas cordas vocais, ela está fazendo literalmente o ar vibrar. Agora, como que o ar vibra até chegar na membrana do tímpano? Né? O nosso tímpano ele é basicamente formado por uma membraninha, como se fosse um tambor. Então, à medida que eu falo, as ondas sonoras vão vibrando e essa vibração atinge o meu tímpano. O meu tímpano ele é uma membrana, é assim, o tímpano está para o meu ouvido, assim como a retina está para o meu olho. Consegue entender o que é isso que eu estou falando? O tímpano ele captura a vibração das ondas e transforma aquilo em impulso nervoso, a partir dos nervos e toda a fisiologia da audição. Como é que o ar vibra? O ar ele vai apresentar zonas de compressão, então vai ter regiões onde o ar vai estar bem comprimido, e vai ter zonas de rarefação, onde o ar está expandido. Então, o ar... Vocês já viram alguém tocando uma sanfona? Imagina que o ar ele vai fazendo assim, como uma sanfona. Ele vai comprimindo e expandindo. A onda ela vai vibrando nessa direção. Então, você teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Você teria aqui uma zona de compressão, aqui, ó, o ar apertou. Aí vem uma zona de rarefação. Pressão baixa. Pressão alta, pressão baixa. Aí vem outra zona de compressão. E aí outra de rarefação. E assim ele caminha. Inclusive tem um experimento. Peraí, deixa eu só. Acho que eu já falei isso para vocês, não sei se eu falei ontem. Tem um experimento que os caras fazem assim. Eles pegam um tubo de acrílico transparente e colocam um pozinho dentro. Tipo uma areia bem fininha. Pronto, ó. Então ficou mais ou menos assim. Tá? Onde tem bastante bolinhas assim, ó, são as zonas de alta pressão. Onde tem poucas bolinhas, são as zonas de baixa pressão. Tem um experimento que eu estava falando para vocês que é assim: o cara ele pega um tubo transparente de acrílico e coloca na parte de baixo do tubo uma areia bem fininha, mas muito fininha. E aí ele coloca uma fonte sonora aqui e começa a disparar um sinal sonoro aqui. À medida que esse sinal sonoro vai se propagando dentro do tubo,
vão se formando montinhos em regiões determinadas, mostrando mais ou menos qual a distância entre as zonas de alta pressão e baixa pressão. Tá? Quando esse tipo de onda é captada por um aparelho eletrônico, tipo um receptor, por exemplo, de um microfone, um receptor de um tipo de uma guitarra, alguma coisa de algum instrumento, o que os computadores fazem? Eles transformam isso numa onda. Então, não sei se vocês já viram aparelhos que transformam sons em ondas. Então, o som ele não se propaga como uma onda transversal, mas alguns aparelhos conseguem fazer essa transformação, tá? Aqui eu tenho alta pressão. Alta pressão. Tanto é que quando você está perto de uma fonte sonora muito intensa, a gente consegue até muitas vezes perceber isso porque o nosso ouvido começa a meio que doer um pouquinho. Sabe, perto de um som muito grave, ou sobretudo num som muito grave, um som muito agudo, que está muito, uma potência muito alta, você começa a sentir uma certa dor no ouvido, porque essa pressão ela vai realmente machucando o tímpano, tá? Tem casos até de pessoas que têm perfuração de tímpano porque fica perto de caixa de som muito tempo, né? Sobre a velocidade do som, gente. A velocidade do som, ela depende do meio, como toda onda. A velocidade depende do meio. E aí, qual que é a regra? Isso é uma regra, mas é meio que um comportamento mesmo, o padrão do som. Em geral, o som ele anda mais rápido em meios sólidos. Tá? A regra funciona mais ou menos assim, ó. Sólido, líquido, gasoso. Gasoso. Tá? A velocidade do som ela é maior nos meios de maior densidade. Ó. Velocidade aumenta. Aumenta. Tá? A gente não precisa ter nenhum dado específico sobre velocidade do som, como a gente tem da luz, por exemplo, né? Não precisa ter esse tipo de dado. Tá? Agora, aqui acho que cabe uma reflexãozinha, né? Por que será que o som caminha mais rápido em sólidos do que em gases? Pensa no óbvio. É porque, assim, o som depende de vibração de moléculas, ok? No estado sólido, as moléculas estão muito próximas. Então, a transmissão de vibração ela acaba sendo maior. Por quê? Porque tem menos espaço entre as moléculas. No gás, onde é um estado onde as moléculas estão mais dispersas, mais afastadas, a distância entre elas é maior, a vibração fica mais difícil de se propagar. Então, nos meios gasosos, por exemplo, a gente sabe que no ar, a velocidade ela está por volta de 340 metros por segundo. Já você pega, por exemplo, num sólido, ela vai para cima de 1.000 metros por segundo. Tá? Beleza? Uh, som pode sofrer refração? Sim. Quando o som sofre refração, ele muda de velocidade. Ondas sonoras podem sofrer refração. Assim como reflexão também, né? Podem sofrer refração. E aí valem as regrinhas, tá? As mesmas regrinhas para qualquer tipo de onda. Mudou o meio, mudou a velocidade, tá? Não é muito comum a gente falar em índice de refração de som, tá? O índice de refração é uma coisa mais especificamente mesmo para as ondas eletromagnéticas, beleza? Tá. Quando a gente escuta uma música, quando a gente escuta algum tipo de som, a gente tem alguns elementos para poder definir. Elementos de uma onda sonora. Cada um desses elementos vai ser interpretado pelo nosso organismo
de um jeito diferente. Quais são os elementos importantes dela? Amplitude, forma e frequência. São basicamente essas três coisas que o nosso sistema de audição consegue interpretar. Só que, obviamente, cada uma delas a gente interpreta de um jeito. Tá? A amplitude de uma onda sonora. Lembra que amplitude, gente, é basicamente a altura da onda. A altura. Se a onda é mais alta ou se ela é mais baixa, né? A distância do pico até o zero, ou a distância do vale até o zero. O nosso organismo interpreta essa amplitude da onda como aquilo que a gente chama de intensidade sonora, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então, por exemplo, quando você passa perto de uma festa, tá tendo um som super forte, você escuta aquela amplitude, chega até a incomodar o ouvido. E a gente usa uma expressão que não é muito correta. A gente fala, ai, nossa, que som alto. Esse é o termo que a gente usa. Na verdade, o termo mais correto seria o som intenso, intensidade da onda, ok? Daqui a pouco a gente fala mais sobre como medir essa intensidade. Tá? Existe uma maneira matemática de você calcular a intensidade de uma onda sonora, que é o que eu vou chamar de nível sonoro. Tá? Depois a gente comenta. Forma da onda. Isso aqui é a coisa mais legal que eu acho. Gente, a forma da onda é o que nós conhecemos no estudo da acústica como timbre. Timbre. É graças à forma da onda que nós conseguimos, por exemplo, reconhecer barulhos de instrumentos musicais. A gente consegue reconhecer a voz das pessoas. Né? Se a gente pegasse a voz de cada um de nós aqui e colocássemos dentro de um aparelho que transformasse aquilo numa onda visual, a gente ia ver que a onda de cada pessoa é diferente. Né? Por exemplo, na parte de investigação forense, isso aqui é usado como, por exemplo, construção de prova de crime. O cara, por exemplo, capturei uma gravação de uma pessoa fazendo uma negociação estranha. Aí a pessoa fala, não era eu. Não era eu. Não, era sim. Põe a sua voz aqui, eu pego a voz do gravador e coloco uma onda em cima da outra. Acabou. Não é quase, eu vou usar vou fazer um exagero aqui, mas é quase como um DNA. É quase como um DNA. Cada um de nós tem uma onda e o formato dessa onda é específico. Isso a gente costuma chamar de timbre. Timbre sonoro. O timbre sonoro. Cada instrumento tem o seu timbre, cada pessoa tem o seu timbre de voz. Tá? E aí a gente tem a frequência. Fala. Da voz. Pode ser que mude. Então, o falar mais fino, mais grosso, a gente precisa tomar cuidado do que é, o que eu falo, o que você diz que é chamar, falar mais fino. Por exemplo, eu estou aqui usando a minha voz. Agora eu posso falar assim. Né? Quando eu falo assim, eu estou mudando a minha frequência, não o meu timbre. A minha voz continua sendo. Por exemplo, você é capaz de reconhecer a minha voz falando fininho. Dependendo se você me conhece, já falava, é o Danilo, só que o Danilo falando de outro jeito. Então, o timbre não tem a ver com falar mais fino, mais grosso. Tem pessoas que conseguem mudar o timbre de voz. Imitador. Cara, tem uns imitador. Tem um cara que chama Igor Fina. Alguém conhece ele? O cara é um absurdo. Ele imita os malucos. Você fecha o olho, você acha que é maluco. Ele consegue mudar o timbre de voz. Né? Os sintetizadores, porque hoje em dia, por exemplo, antigamente quando os caras iam fazer uma música, ia toda a banda para o estúdio, gravava o baixo, gravava a guitarra, gravava o contrabaixo, gravava a bateria. Era tudo no analógico. Hoje você consegue, qualquer pessoa de vocês aqui consegue sentar no computador, baixar um programa e montar uma música. Porque os computadores eles pegam ondas, armazenam essas ondas e guardam na forma de PECs. Então você fala assim, eu quero colocar um baixo Holland não sei qual. Ele vai lá e bota o timbre do baixo. Quem é bom de música, quem toca música, por exemplo, consegue distinguir o timbre
de guitarras diferentes. O cara pega uma Gibson, uma Fender, uma Strato, ele consegue diferenciar, tá? Então é mais a questão do timbre. A frequência é o que a gente chama de altura do som. Altura do som, tá? A altura do som, fazendo uma comparação, é como se fosse a cor da luz. Quando eu olho para um objeto colorido, por que eu enxergo a cor? Porque existe uma frequência específica para aquela cor. Então eu aprendi na escola que essa frequência aqui, ó, eu devo chamar de azul. Então eu vou chamar de azul a frequência. A gente reconhece a altura do som pelo que a gente chama de nota musical. Então a frequência, ela vai definir o que eu chamo de som grave e som agudo. Agudo. São basicamente as notas musicais. É a cor, entre aspas, né? Meio sinestésico isso. A cor do som. Tá? Os sons. Peraí, deixa eu virar aqui o. A gente está na outra sala, gente, para o pessoal de casa, tá só para falar para vocês. Sou eu que estou virando a câmera agora. Os sons graves possuem menor frequência. Menor frequência. Frequência. E esses sons graves, dentro desse estudo de acústica, é o que a gente chama de baixo. Tanto é que tem um instrumento que chama baixo. O que o baixo faz? O que a guitarra faz, só que mais baixo. Só que com uma frequência menor. Dum, 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 dum. Isso é um som baixo. Tá? As vozes masculinas, geralmente, têm uma frequência um pouco menor do que as vozes femininas. Tá? E aí eu tenho os sons agudos. Possuem maior frequência. Possuem maior frequência. Tá? Esses programas que eu falo para vocês de música, né, de edição musical, eles conseguem, por exemplo, cortar frequências. Então você joga, por exemplo, você grava toda uma música e joga no aparelho, lá no programa. Aí tem um som que está muito se sobressaindo, sei lá, o som da bateria está se sobressaindo um pouco. Eu posso cortar um pouco algumas frequências e aí você deixa de ouvir certas coisas que estão ali. Você usa muito para você limpar áudios. Você grava um áudio, esse áudio está meio com um monte de frequência externa, os caras vão e cortam aquilo ali, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão de alto-baixo, né? Qual que é o limite de audição, né? Porque, por exemplo, não sei, alguém já fez teste de audição uma vez? O teste de audição é a coisa mais legal, é super simples. O cara coloca um fone no teu ouvido e ele fala assim: quando você começar a escutar, você aperta o botão. E quando você parar de escutar, você aperta de novo. Aí ele começa colocando um som de frequência tipo 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Ele vai aumentando a frequência. Quando o som é muito baixo, e o que eu chamo de muito baixo? Uma frequência abaixo de 20 Hz, a gente já não consegue mais ouvir. Eu piro nesse assunto, porque eu olho para isso e imagino a cor vermelha, que é a primeira cor do espectro que você enxerga. Aí depois vem vermelho, laranja, nananana, até qual é a última cor aqui? Na luz é a violeta, não é? No som é o 20 mil Hz. Esse é o mais agudo que eu ouço. O limiar sonoro, né, de audição nosso é de 20 Hz a 20 mil Hz. Qualquer onda sonora abaixo de 20 Hz, eu chamo de infrassom. Infrassom. Ondas acima de 20 mil Hz, eu vou chamar de ultrassom. Ultrassom todo mundo conhece.
É aquele ultrassom mesmo. Né? Os aparelhos de ultrassonografia utilizam ondas sonoras para conseguir criar a imagem daquele órgão que ele está querendo fazer. Tá? São ondas que têm uma frequência acima de 20, eu não sei exatamente quantos mil hertz são. Tá? Tem alguns animais que emitem ultrassom. Morcegos, por exemplo. Os morcegos, como têm um sistema visual muito prejudicado, como é que eles conseguem se localizar dentro de algum espaço, dentro de um lugar? Eles emitem ondas sonoras. O que essas ondas fazem? Elas batem nas paredes, nos locais e refletem. E o morcego usa isso como um sonar, como um localizador. Então, ele, pelo tempo que a onda bate e volta, ele sabe o quão perto ou quão longe ele está de um obstáculo. Tá? São ondas que a gente não consegue captar. Vocês já viram um apito para cachorro? Cachorro também escuta um pouquinho mais que a gente. Quem tem cachorro em casa sabe do que eu tô falando. Às vezes você tá lá de boa na tua casa. Meu, não tem nada. O cachorro faz assim, ó. Do nada. É porque ele conseguiu captar alguma frequência de alguma coisa que você não conseguiu, tá? Tem um apito que é para chamar cachorro. É um apito que você assopra, não sai nenhum barulho, mas o cachorro vem. Não sai barulho para nós, porque é uma frequência acima dessa, tá bem? Beleza? Sobre a intensidade sonora. Ô, gente, pergunta. O som se propaga em quantas dimensões? Três. Todas. Ele é uma onda tridimensional. Então imagina o seguinte: eu estou falando. O som ele está fazendo isso, ó. Para cá e para cá. Então a onda sonora, cada onda é como se fosse uma bolha. À medida que eu vou falando, essa bolha vai fazendo isso, ó. Aí eu falo de novo. E essa bolha vai ficando cada vez maior. Até ela atingir o anteparo. Ali. Como se fosse uma onda mesmo de choque. A gente define a intensidade sonora como sendo a energia que a onda transporta dividida pela área da onda. Porque imagina que essa onda ela vai atingir o anteparo. Então, por exemplo, o anteparo seria, por exemplo, o meu tímpano. Então, essa onda vai bater no meu tímpano. Meu tímpano tem uma área por tempo. Qual é a unidade dessa porcaria? Energia que bate numa certa área num certo intervalo de tempo. Joule metro quadrado por segundo. Bizarro, né? Joule por metro quadrado por segundo. Agora, pera um pouquinho. O que é joule por segundo? Potência. Potência. Joule por segundo é potência. Então, eu posso definir a intensidade do som como a potência do som por metro quadrado. Aqui, ó, eu posso colocar no lugar do joule por segundo, eu posso colocar o watt. O watt. Então, a intensidade sonora é a potência pela área ou watt por metro quadrado. Desculpa. Quem usa muito esse tipo de conceito, né? Engenheiro de som. Por exemplo, os caras vão. Vai ter um show do Bruno Mars no Brasil, sei lá. E aí vai ser no Morumbi, ou vai ser no Allianz, enfim. Então os caras
eles precisam projetar quantas caixas de som eles vão colocar, para que o nível sonoro não seja um nível muito baixo, que prejudique a qualidade do show, e também não seja um nível muito alto, que as pessoas comecem a ficar perturbadas com aquele barulho, tá? Então, essa intensidade sonora, ela é usada para calcular o nível sonoro. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só deszoomar. Vou colocar aqui. A intensidade sonora é utilizada para a determinação do nível sonoro. E o que é o nível sonoro, grosseiramente falando? Que a fórmula é uma fórmula um pouco esquisita e ela talvez não dê para a gente tanta clareza do que é o nível sonoro. Existe uma certa... É assim, gente. Pensa no silêncio. Talvez você já deva ter experimentado em algum momento da sua vida uma sensação de silêncio. O que é o silêncio, na verdade? É importante a gente lembrar que não existe silêncio absoluto. Aquilo que você enxerga ou que você escuta como silêncio, na verdade é uma intensidade sonora mínima abaixo da qual você não consegue escutar. Mas talvez alguns aparelhos consigam escutar. Então existe o que a gente chama de limiar de intensidade sonora. O que é o limiar de uma intensidade sonora, gente? É a menor intensidade que uma pessoa normal consegue escutar. Considerando que a pessoa não tenha nenhum problema auditivo, que ela tenha uma audição considerada normal dentro dos parâmetros lá da medicina, existe uma intensidade mínima que a gente representa como I0. Essa intensidade ela é aproximadamente 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Isso você não precisa saber. Só precisa saber que existe uma intensidade. Tá? Eu vou comparar. Aí, beleza. Isso aqui é o que a gente chama de silêncio para uma pessoa normal. Aí você está escutando um barulho. Eu vou calcular, eu vou fazer uma comparação daquele barulho com isso. O nível sonoro, ele é uma comparação entre o que a gente chama de silêncio e aquele dado barulho que você está ouvindo. Então, eu vou comparar, ó, o nível sonoro, a gente costuma chamar de NS, é uma comparação entre... Peraí que tá ruim essa caneta. I0, que seria o limiar, aqui eu escrevi limiara, parece o nome de uma pessoa, né? O nível sonoro é uma comparação entre I0 e uma dada intensidade sonora. Sonora. Tá? Beleza? Como que esse nível sonoro é calculado, gente? Assim, ó. E nível sonoro é o logaritmo dessa relação I sobre 0 vezes 10. Isso aqui, ó,
Tem um nome, Bel. Isso é um Bel. Quando eu multiplico por 10, eu tenho os decibéis. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de decibel. Decibéis. Decibéis. Tá? Beleza? Normalmente, as questões que envolvem essa fórmula, gente, são questões em que a gente vai fazer, inclusive, nos exercícios, são questões onde o cara vai te dar a intensidade sonora de um dado barulho, qualquer coisa, e vai pedir para você, basicamente, fazer esse cálculo. Tá? É uma daquelas formulinhas, gente, que quando cai, se você sabe a fórmula, você acerta. Se não, seja lá o que Deus quiser, né? É meio parecida com aquela fórmula da velocidade de onda na corda, tá? Beleza? Eu me lembro, em algum lugar, né? Caiu no Enem, eles chegaram a dar essa fórmula? Ah, então aí, beleza. Ah, legal. Ela é uma escala logarítmica, né? Ela lembra muito a ideia do pH, tá bom? A gente vai fazer conta com isso daí. Só um comentário sobre essa questão do silêncio, tá? Depois procura na internet essa expressão aqui, ó. Câmara anecoica. Tá? A câmara anecoica é o lugar mais silencioso do mundo. É uma câmara construída para diminuir absurdamente o nível de intensidade sonora. As pessoas tem duas câmaras anecoicas, tem uma no Vale do Silício que a Google usa para gravar umas coisas lá, e tem uma outra também nos Estados Unidos, num laboratório. As pessoas que entram nessa câmara, gente, relatam as experiências mais bizarras que a gente pode imaginar. Por quê? Porque quando nós nos colocamos num lugar onde a gente considera que é silencioso, a gente está num lugar onde a intensidade sonora é isso aqui, ó. Agora imagine um lugar onde a intensidade sonora chega a ser 10 mil vezes menor que isso. Dizem que é tão silencioso o lugar que você escuta o seu sangue circular dentro do corpo. Você escuta o seu coração bater. Você escuta os seus órgãos se mexendo. Sabe aquelas coisas que dá no intestino que de repente faz... Diz que é um negócio assim infernal. As pessoas não conseguem ficar mais que 30 minutos no lugar. A pessoa começa a ter alucinação, tontura, porque o nível de ruído que tem lá é tão pequeno que o nosso organismo não está adaptado para aquilo. Tá? Chama câmara anecoica. Um dia ainda vai cair alguma coisa disso aqui no vestibular. Tá bom? Beleza até aqui, gente? Vamos fazer uns exercícios? Pode falar. Tem vários tipos, né? O que eu sei, inclusive tem uma aluna que eu dou aula lá no Notre Dame, ela usa um aparelho. Ela não tem. Se for um problema neurológico, aí eu acho que já o aparelho não funciona. Geralmente o aparelho ele vai funcionar porque ele vai amplificar o que ela recebeu. Talvez ela tenha alguma questão na captação do som, onde o limiar de intensidade dela seja mais alto. Então o som ele vai ser amplificado. Existe um aparelho que eu sei que os caras estão fazendo agora, que é um aparelho que vai conectado no cérebro, no centro da audição. Mas, em geral, esses aparelhos mais externos, vamos colocar assim, ele vai amplificar o som. Ele vai aumentar a intensidade daquele som para que a pessoa consiga pegar o sinal. Porque o problema é que talvez ela não tenha sensibilidade para pegar sinais de intensidade muito pequena. Tá? Não tem. A pessoa que tem problema de audição, ela não tem problema na frequência, especificamente. O problema dela está associado à intensidade mesmo. Tá? Beleza? Vamos fazer uns exercícios? Já vamos pegar os da página 201, tá, gente? Já vamos pegar os da página 201.
exercícios. Esses dois primeiros que a gente vai fazer são da aula passada, tá? Aí depois a gente vai para as qualidades fisiológicas. Vamos lá. Tá na página 201, faltou a 9 e a 10, né? Beleza. Então vamos. Ah, o 9 é do Doppler, né? É verdade. Então vamos lá. Questão número 9. Um pedestre em repouso em relação ao solo vê um automóvel buzinando e se aproximando dele com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então vou desenhar aqui, ó. Você tem uma fonte e tem um observador. E tem um observador. Observador. Ok. Existe lá uma aproximação, segundo o que ele está falando, do carro, que está com uma velocidade da fonte, né, de 20 metros por segundo, e o observador está em repouso. E o observador está em repouso. Tá? Aí ele fala assim: a buzina tem frequência de 720 Hz. Então a frequência da fonte é igual a 720 Hz. E a velocidade do som vale 340. V som 340. A primeira pergunta é a pergunta conceitual e a segunda pergunta é a pergunta da conta, né? Propriamente dita. Ele fala na A. Analise se, com o decorrer do tempo, o som da buzina parecerá mais grave ou mais agudo. Bom, o que, que a gente sabe sobre o Doppler? Quando ocorre a aproximação entre fonte e observador, o observador ele experimenta uma frequência maior que a da fonte, não é? Toda vez que há aproximação relativa, a frequência que eu enxergo, a frequência que eu percebo, no caso, ela é maior do que a da fonte, tá? Se a frequência é maior que a da fonte, gente, o som fica mais agudo, tá? Então vamos colocar aqui. O som fica mais agudo, devido a uma frequência observada, devido a uma frequência observada maior em relação à frequência da fonte. Tá bom? Podia também colocar aqui, né? Se quiser colocar uma coisa um pouquinho mais completa, falar, olha, isso acontece toda vez que ocorrer aproximação relativa, tá? Vale lembrar o seguinte, pessoal, não precisa que os dois estejam andando, basta que entre eles haja uma aproximação relativa. Tem uma aproximação relativa, tem a frequência mais aguda, tá? Aí ele quer que eu calcule essa frequência. Então vamos calcular. É outro caso de aplicação de fórmula, né? Não tem muito o que fazer aqui. Aqui, ó.
Tem que tomar cuidado com o jogo de sinal, tá? A gente está em aproximação, gente. Qual que é a regrinha para aproximação? Porque esses sinais mais ou menos ali, ó, tanto aqui em cima como aqui embaixo, eles vão funcionar de formas diferentes se houver aproximação ou afastamento, tá? Quando há uma aproximação entre eles, a regra é mais menos. Se houver afastamento, aí é menos mais. Menos mais. É mais, né? Quando eu falo mais, menos mais, é numerador, denominador, tá? O sinal que você colocar no numerador, o denominador vem oposto, ó. Se você colocar positivo no numerador, vem negativo no denominador. Se você colocar negativo no numerador, vem positivo no denominador. Tá bom? Bom, como é uma aproximação, eu vou colocar o primeiro joguinho de sinal. Então vai ficar frequência observada é igual a frequência real multiplicado por um fator de correção. Real multiplicada por um fatorzinho de correção, que é justamente esse bololô aqui, ó. Então fica V som 340 mais a velocidade do observador. O observador diz que está parado, né, em relação à fonte. Então bota zero sobre. Como eu botei positivo na primeira, lá embaixo vem negativo. Então vem velocidade do som menos a da fonte, que é 20, né? 20. Então fica frequência observada é igual a 720 vezes. Eu vou colocar o fatorzinho só para a gente ver quantos por cento deu. Nossa, eu tô pegando meu. Vai ficar 340 dividido por 320. Fora isso, né, que as contas elas não são nada legais também. Tá 1,06 esse fator de correção aqui, ó. Tá, eu arredondei, dá 1,6025 lá, uma coisa assim, tá? Então vai dar uma distorção ali de aproximadamente 6%, tá? Ele vai escutar uma frequência 6% maior. Então vai ficar frequência observada igual a vezes 720. Opa. Dá aproximadamente 763,2. 763,2. Tá aqui. Beleza? Faz tempo que não cai Doppler. É que não tem como inventar muito, né? Sei lá, os caras não gostam. Oi. Não, cara, no Enem não. Ó, eu vou falar, eu vou compartilhar com você, tá? Eu fiz 4 anos, 3 anos de cursinho. Eu nunca fiz um exercício de Doppler na minha vida. Nunca. Em vestibular, tô falando. Fiz, não, estudando. Mas nunca vi aparecer. Eles gostam muito de militar. Militar gosta dessa merda. Mano, eu vi uma questão uma vez. Eu acho que ela tem na apostila. Olha que questão era. Sobre Doppler. Imagina uma menina num balanço. Então essa bolota é uma menina, tá? A menina ela tá aqui e ela vai fazer isso aqui, ó. O 1, tá? Ela vai fazendo isso. E aqui vem uma outra menina correndo com uma velocidade. E essa menina, ela vem emitindo um som. Só que ela tá descendo. E aí o exercício ele dava a altura que a menina desce,
fala que o sistema é conservativo e pede para você calcular a frequência que essa daqui escuta. O que o cara tinha que fazer? Ah, peraí, que os caras de casa não estão vendo isso. Ô, gente, perdão. Ó, o desenho é esse aqui, ó. Imagina que a menina, ela vai cair numa altura H. Então ela vem vindo, tá? Só que a outra vem caindo aqui, vem correndo aqui. Essa daqui ela vem com uma frequência. E aí o exercício perguntava, olha, qual é a frequência que essa menina escuta? O que você tinha que fazer? Você primeiro tinha que fazer um sistema conservativo aqui, ó. MGH vira MV quadrado sobre 2, para calcular a velocidade da menina. Essa daqui, ela já tinha dado a velocidade. Aí eu pego isso e meto no Doppler. Aí fica mais e menos. Eu até me lembro que esse exercício é tão foda que, se não me engano, a menina estava com uma velocidade de tipo 5 metros por segundo e essa outra estava com 10 metros por segundo. Mas essa velocidade aqui você tinha que calcular por energia. Você fazia mgh igual a mv quadrado sobre 2, pau na massa, consegue achar a velocidade da menina aqui e aí usa o Doppler. Mas é militar. Escolhi militar. Mas eu diria para vocês assim, eu não gosto de falar essas coisas porque é foda, né? Mas não se preocupar muito com a fórmula do Doppler, tá? Porque é daquele tipo que se cair, provavelmente o cara vai dar a fórmula. Uh, questão 10. A 10, gente, ela é um spoiler da aula que vem, que a gente vai falar sobre cordas, né? Vibração de cordas, como que vibram cordas. Aqui a gente tem, gente, uma figura. Bom, vamos ler a questão e depois a gente vê a figura. A superposição de ondas incidentes e refletidas com mesmas amplitudes dá origem a uma figura de interferência denominada onda estacionária. Nesse sentido, considere uma situação em que uma corda tem uma das suas extremidades fixas a uma parede, que é da direita, né, a parede da direita, e a outra extremidade é conectada a um oscilador, que é uma fonte de vibração, que vibra com uma frequência de 80 Hz. 80 Hz. 80 vezes por segundo. A distância entre o vibrador e a parede é de 8 metros. Então, é importante a gente entender o que significa essa informação. A distância entre o oscilador e a parede é 8 metros. Isso é o comprimento da corda. Porque imagina a corda parada, sem vibrar. Ela vai ter uma distância ali até a parede. Então, esse 8 metros, gente, é o comprimento da corda. Tá bom? Sabendo que a velocidade de propagação das ondas na corda vale 320 metros por segundo, como a corda está vibrando? Ele tem as figuras. Só um spoiler para a aula da semana que vem. Tá vendo esses jeitos da corda vibrar? Eles são chamados de harmônicos. O jeito da corda vibrar é chamado de harmônico. Item A, primeiro harmônico. Item B, segundo harmônico. Para eu mudar os harmônicos, eu tenho que mudar a frequência. Então, por exemplo, o primeiro harmônico ele está vibrando numa frequência. A corda está fazendo isso, aquela barrigona, né? Barriga, 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 barriga. Se eu aumentar a frequência, vai para o segundo harmônico. Aí a gente tem duas barriguinhas. Que não é barriga, que a gente chama, é ventre, né? Não é a mesma coisa. E a C, três barriguinhas, terceiro harmônico. A gente vai ver que esses harmônicos, numa corda, por exemplo, de violão, são as notas musicais. São notas musicais, tá? Bom, e aí, como é que eu descubro isso? Como que eu vou saber como a corda está vibrando? Ô, gente, dá uma olhada na vibração da corda número 2. Eu quero mostrar a corda B, porque eu acho que é mais fácil de vocês entenderem por ela. Vocês estão percebendo que a corda número 2, ela tem dois ventres aqui, ó, e um nó?
Isso aqui não é um comprimento de onda inteirinho, ó. Isso aqui não é um comprimento de onda inteirinho, tá? Agora, olha para a corda A, por exemplo. Olha o harmônico da corda A. Isso aqui é um comprimento de onda inteirinho? O que vocês acham? Não. Isso não é um comprimento de onda inteiro. Por que não? Ô, gente, o que é um comprimento de onda? É uma crista mais um vale. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro. Aqui eu tenho quantos comprimentos de onda? Meio lambda. Pega, por exemplo, a C. A C, meu Deus do céu, não vai caber aqui. E fazer menor. Não consigo fazer. Assim é melhor. Olha para C. Quantos comprimentos de onda a gente consegue enxergar aqui? 1,5, ó. 1,5. Tá, mas por que que eu estou fazendo isso? Cara, vamos descobrir o comprimento de onda dessa onda. Cara, eu tenho o V e tenho o F. Ó, V igual a lambda multiplicado pela frequência. 320 igual a lambda vezes 80. 8, 16, 24, 32. O lambda é 4 metros. Então é o seguinte, para a onda estar vibrando deste jeito, o lambda dela tem que ser 4 metros. Agora pensa, quanto mede o comprimento da fonte até a parede? 8. 8. Se um lambda são 4 metros, quantos lambdas vão caber aqui? 2. Então eu tenho que procurar um harmônico que tenha 2 lambdas. Procura aí o harmônico que tem 2 lambdas. 2 comprimentos de onda cabe ali dentro. É o D, né? Deixa eu ver. É o D. Ó, aqui, ó. O cara tá vibrando a corda com uma dada frequência, que o comprimento de onda é 4. Aí, ó, olha o que que acontece, gente. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Tá, aqui eu tenho 2 lambdas. Se eu aumentar a frequência, o que que acontece com o lambda? Diminui. E o que que acontece com o número de barriguinhas aqui? Aumenta. Por exemplo, quer ver uma brincadeira? Vamos supor que agora eu passe a vibrar essa corda com 160 Hz. Então ele está 80. Você tem isso aqui. Agora eu vou. Vai para 160. Se a frequência dobrar, o que acontece com o lambda? Vira 2. Como é que fica a corda aqui? Com 4 lambdas. 4 lambdas. Então, tipo assim, quanto mais rápido você vai vibrando a corda, mais bolotinhas vão aparecendo na onda estacionária. Tá? Por isso que o primeiro harmônico é chamado de harmônico fundamental. O harmônico fundamental é aquele que a gente vai ver na aula que vem, é aquele que faz a corda vibrar do jeito mais simples possível, ó. Esse harmônico faz ela fazer isso aqui, ó. Só. Aí você aumenta a frequência, vai para o outro harmônico e vai aumentando o número de ventres aqui, tá bom? Beleza? Só mais uma outra coisa. Então é D a resposta, né? Onde estão os pontos nessa corda que vibram com maior amplitude? Nos ventres, ó. Tá? Esses pontos eles ficam fazendo isso, ó. E esse ponto aqui, ó, é o ponto que não vibra, tá? É o nó do sistema aqui, beleza?
Então tá aí, resposta D de dado. Agora vamos lá para outra página. Agora, gente, 202. Meu Deus. Questão número 1, dos de sala agora, tá? Ahn, da boca de um poço de profundidade 57,8 metros, um menino, dotado de um cronômetro, abandona uma pedra. Depois de 3,57 segundos, ele ouve o som produzido pelo impacto da pedra com a água. Qual a velocidade de propagação do som no ar nas condições descritas, dado a aceleração da gravidade 10? Então, tipo assim, imagina que você tem um poço. Então, o poço ele tem uma certa altura. Vou colocar aqui o poço, ó. Aqui. E aqui tem água. Aí o que que o menininho faz? Ele pega uma pedrinha e a abandona. Ele abandona a pedrinha e liga o cronômetro. E aí ele vai cronometrar quanto tempo demora para o som chegar. Tá. O que que aconteceu nesse intervalo de tempo? Ele fala que o intervalo de tempo transcorrido lá para aquele, desde o momento que ele abandona a pedra até o momento em que o som, que ele escuta o som, ele fala que o intervalo de tempo é de 3,57 segundos. Continha filha da puta também, né, meu? Tá. O que que aconteceu nesse intervalo de tempo? Duas coisas. A pedrinha caiu, bateu na água, né? E o som subiu. Então, esse intervalo de tempo, ele contém dois eventos. Aqui, ó. A queda da pedra e a subida do som. Ele quer que eu calcule a velocidade do som. Gente, como é que eu calcularia a velocidade do som? A velocidade do som seria o ΔS que ele andou, dividido pelo ΔT. Tá, eu sei quanto o som anda, porque ele deu a altura do poço. Ele deu a profundidade lá do poço, que vale 57,8. Tá. Só que eu preciso achar esse tempo aqui, ó, do som. Toma cuidado, gente, que eu não posso usar esse tempo aqui, ó. Esse tempo ele contém duas coisas acontecendo. A pedrinha caiu e o som subiu. Então, acho que uma boa ideia aqui seria fazer o seguinte. Eu sei, a gente sabe, né? Calcular o tempo de queda dessa pedra. Já que é uma queda livre, eu posso usar a fórmula do tempo de queda. Então, eu começo o exercício calculando o tempo de queda, que é raiz quadrada de 2h dividido por g. Ele deu altura, então fica tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes 57,8
sobre 10. Tá aqui. 57 por 8 dá 114, 115,6. Dividido por 10 dá 11,56. Então, o tempo de queda é a raiz quadrada de 11,56. Olha que lindo. Será que 1156 tem raiz? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Raiz de 11,56. Olha, tem, velho. 3,4. Aí é sacanagem, né? Eu já achei sacanagem. Oi. Não, ó, calma aí, devagar. O som, ele só tá subindo. Entendeu? Ele escuta o som da água. Então a pedra desce, bate, aí o som sobe, tá? Beleza? Esse é o tempo de queda. Agora, o que que eu faço com esse tempo de queda, gente? O que que eu faço? Isso, desconta do tempo total. Gente, o evento todo durou 3,57. Só a queda da bolinha demorou 3,4. Então, o que sobra é o tempo que o som sobe. Então, ó, o delta T de subida do som, ele é 3,57 menos o tempo de queda da bolinha. Delta T. Dá 0, não, 0,17? 0,17 segundos. Se não me engano, recentemente o Enem fez uma questão assim. Só que ele jogava uma pedra num penhasco. Não sei se foi o Enem, mas um vestibular desses aí. Que eu me lembro de ter feito recentemente essa questão. Velocidade é delta S sobre delta T. Então fica. Velocidade do som é 57,8. Nossa. Sobre 0,17. É a mesma coisa que 5.780 dividido por 17. Deu 340. Filho da puta. Hã? No ar é. Por isso que eu falei filho da puta. Por isso que eu falei filho da puta. Ele podia ter pelo menos dado um número um pouquinho diferente, né? 341. Tá? É uma questão boa para cobrar em prova discursiva, né? Porque numa prova de múltipla escolha o cara já mete 340 lá e foda-se. Se bem que ele poderia fazer malvadezas, né? Ele poderia, por exemplo, mudar um pouquinho os valores para dar 341. Aí ele põe lá, alternativa A, 340, 341, 342. Tá? Beleza? É bom aluno, por exemplo, você bota uma questão dessa numa prova, né? Aí o aluno não sabe resolver, ele fala 340 porque é a velocidade do som no ar. Isso tem que dar certo pro moleque, né? Nem fudendo. Nem fudendo. Tem que fazer a porra da questão. 2. A 2 também fala de velocidade do som. Na extremidade A de um trilho de ferro, AB, de comprimento L, é dada uma martelada. O som atinge a extremidade B, propagando-se no ar e no ferro. Então imagina, por exemplo, uma haste de ferro, você dá uma marretada aqui. O som ele vai se propagar no ferro, mas também no ar. Aí ele fala assim: um aparelho receptor instalado em B mede a diferença entre o tempo de chegada do som em B
registrando o valor ΔT. Então é assim. Vamos desenhar. Você tem lá um trilhozão de ferro, de comprimento L. Aqui é o ferro. De um lado, eu tenho uma fonte sonora, que é o martelo. E do outro lado, eu tenho o observador, que é o aparelho. Deixa eu virar aqui o giro. Aqui, ó. Aqui. Aí o som ele anda por dentro do ferro, vê som no ferro, mas ele também anda no ar. E no ferro ele anda com uma velocidade maior. Vê som no ar. É como se o som, estivesse apostando corrida. As duas ondas sonoras estivessem apostando corrida. Como a onda se propaga mais rápido no meio sólido, o som do ferro vai chegar primeiro aqui. E depois vai chegar o som no ar. Então existe um intervalo de tempo, um delay. Tipo um delay. Tipo, um som chega primeiro que o outro, né? Isso é um delay. Ele fala que esse delay aí é ΔT. Então, o que é o ΔT, né, na verdade? Vamos escrever ele aqui. Ele é o tempo que o som anda no ferro. Desculpa. É o tempo que o som anda no ar menos o tempo que o som anda no ferro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Por que o ΔT é o tempo do som no ar menos o do ferro e não o contrário? É o maior menos o menor, né? Quem demora mais, menos o outro que é mais rápido. Então, esse é o delay. Isso é o delay, tá? Aí ele continua. Ele fala assim: sejam V ar e V ferro as velocidades do som de propagação no ar e no ferro, respectivamente. Então ele fala: ó, conheço a velocidade do som no ar, conheço a velocidade do som no ferro. Calcule o comprimento L do trilho em função disso aqui. Disso, disso e disso. Então eu quero calcular o tamanho do trilho e no cálculo devem aparecer três coisas. Esse ΔT e as duas velocidades. Tá? Então é um exercício que é basicamente o conceito de velocidade. Então vamos. O que a gente sabe sobre as velocidades? Que a velocidade do som no ar é L sobre o tempo de propagação do som no ar. Tudo bem? E eu também sei que a velocidade do som no ferro é L sobre o tempo de propagação no ferro. Ok? Esses tempos eu não tenho, ó. Nós não conhecemos esses tempos. O que nós conhecemos é a diferença entre eles, não é? Então, o que eu vou tentar fazer aqui, gente? Eu vou pegar nessas duas equações e isolar o tempo. E substituir aqui em cima. Gente, velocidade não é espaço sobre tempo? Se velocidade é espaço sobre tempo, eu posso dizer perfeitamente que o tempo é espaço sobre velocidade. Isolei. Então, o que eu vou fazer? Onde está escrito aqui, ó, ΔT, o tempo do som no ar menos o tempo do som no ferro, no tempo do som do ar, eu vou substituir aqui. E o tempo do som no ferro aqui. E vou desenvolver. Tá bom? Vai ficar assim, então, ó. ΔT é igual a... O tempo do som no ar vai ser L dividido pela velocidade do som no ar.
Vê se vocês entendem o que eu fiz. Imagina isso aqui, ó, nessa conta, isolado. Substituído aqui. Ó, ficou assim. Menos L sobre velocidade do som no ferro. Se você quiser deixar assim, pode. Acabou. Ó, agora, como ele quer o L, seria interessante a gente desenvolver para isolar o L. Né? Porque aqui a gente já tem todas as incógnitas. Ó, eu tenho o L, eu tenho as velocidades que ele me deu e me deu o ΔT. Agora, o que eu faço aqui para isolar o L? Cara, eu vou ter que tirar um mínimo. Agora começa um trabalhinho meio chato. Ó. Qual é o mínimo entre velocidade do som no ar e velocidade do som no ferro? É VAr vezes V ferro. E agora? Faz aquela regrinha, né? Quanto que é VAr V ferro dividido por VAr? V ferro vezes L, vai ficar L V ferro. L V do ferro. Menos VAr V ferro dividido por V ferro. VAr vezes L, L VAr. Vai, matemáticos de plantão, o que eu faço agora? Para isolar o L. Aí, ó. Só chamar os matemáticos, os caras aparecem. Bota em evidência. Então vamos fazer uma outra passagenzinha aqui, ó. ΔT é igual a L vezes V ferro menos VAr sobre V ferro vezes VAr. Espera aí. Eu tirei o L em evidência. Ó. Como eu quero isolar o L, eu vou passar isso multiplicando ΔT e isso dividindo. Aí acabou. Aí fica L igual a ΔT vezes. Como eu vou passar fazendo isso, né? Vai verter. Vai ficar V ferro, VAr sobre V ferro mais VAr. Tá? Isso pode cair no vestibular, mas com número. Ele dá os números e pede o comprimento do trilho. Tá perfeitamente possível. Parece um negócio meio de outro mundo, porque a gente está fazendo com letra. Mas se o cara meter número aí, vira uma questão de vestibular mesmo. Tá? Chata, mas é uma questão, né? Próximo. Aí uma de brincar de coral. Coral. Oi. Não, é vezes. É menos, perdão. É menos aqui. Eu só troquei o sinal. É só passei ele para baixo aqui. É menos, tá, Aninha? Obrigado. Valeu. Q3. São dados dois sons de frequência 600 e 300 Hz. Assinale as alternativas corretas. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, antes da gente falar analisar as alternativas. Vocês lembram que eu falei para vocês que a frequência de um som
ela está associada à nota musical? Nota. Puta, agora eu lembrei de um outro vídeo do Instagram. Nossa, esse é muito engraçado, talvez já também. O cara, ele é um saxofonista. Sabe sax? Toca jazz e tal. Aí ele pega o áudio de uma pessoa falando e começa a tocar. Então a pessoa fica falando, por exemplo, ele pegou o áudio de uma mãe dando uma bronca no filho. Pô, menino, você não sei o que lá, ele. É muito engraçado. Aí a mulher vai falando, ele vai botando a nota, vai como se fosse querendo uma música. Aí ele pega essa música e faz um remix de uma música eletrônica. É uma coisa muito. Bom, vocês veem o que eu fico vendo no Instagram, né? Vocês entendem, né? Vocês acham que eu fico estudando, né? Fico preparando aula, né? Tá, beleza. Aí você vê uma merda dessa, aí fudeu, né? O algoritmo começa. Tá. Quantas notas musicais eu tenho? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A próxima é a dó, não é? E aí começa de novo. Só que essas frequências vão ficando cada vez mais agudas. As frequências vão aumentando. Então, por exemplo, se você pega um piano, eu não sei exatamente, mas deve ter ali uns 4 ou 5 dós. Dó, dó, dó. E vai ficando cada vez mais fininho. O intervalo entre duas notas iguais, por exemplo, entre dois dós, entre dois rés, eu costumo chamar de oitava. Justamente por quê? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então tem 8 notas contando as das extremidades, né? Os dois dós. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque entre dois dós, por exemplo, se eu pegar, vamos lá, vai, se eu pegar uma frequência de 300 Hz, isso aqui é uma nota musical, sei lá que nota é essa, ok? Se eu pegar essa mesma nota, uma oitava acima, ela é o dobro. 600. Ou seja, o que é uma oitava? É uma relação entre frequências onde o n dá 1. Então, cada vez que a divisão entre duas frequências me dá um número inteiro, significa que essas frequências são notas correspondentes, só que em oitavas diferentes. Então, sei lá, isso aqui é uma nota, esse aqui é a mesma nota, só que uma oitava acima, tá? É importante ter esse conhecimento, até porque ele vai falar sobre isso. Ele fala assim na 1, ó. Então isso aqui, ó, deixa eu só escrever aqui, ó. Uma oitava. Tá? E, por exemplo, quem estuda teoria musical, né, para fazer acorde, tem que manjar um pouquinho sobre isso aqui. O que é? Tem a oitava, tem a terça, tem a quinta, né? São as notas diferentes. São dados dois sons de frequências, 600 e 300 Hz. Assinale as afirmativas corretas. O som de 600 Hz é mais grave que o de 300? Não, ele é mais agudo. O som de 600 é mais alto que o som de 300? Eu posso usar a palavra alto? Posso. Alto seria sinônimo de agudo. Agudo. Se ele estiver usando alto como sinônimo de agudo, tá, faz tudo bem. Agora, o que precisa tomar cuidado é que som alto é diferente de som intenso, tá? Ó, baixo, sinônimo de grave, de grave, tá? A intensidade do som, ela está relacionada com o volume. Está relacionada com o volume. Volume, tá bom?
Então, ó, o som de 600 Hz é mais alto do que o som de 300. Vale a pena você colocar uma observação aqui, tá? Para não esquecer isso. O intervalo entre os dois sons é de 1/8? É de 1/8. 1/8. O som de 600 Hz tem maior intensidade do que o de 300? Não. Não dá para a gente definir a intensidade do som pela frequência. A intensidade do som tem a ver com aquela continha que a gente faz, potência sobre área, tá? Beleza? Então ficou assim, ó. Vamos colocar 1, 2, 3. Ficou falso. Ficou falso também. Não, ficou verdadeiro, né? Verdadeiro. A 3, verdadeira. E a 4, falso. Poderia, poderia. Não está errado, não. Ele usou sons, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas poderia ser 2 notas. 4. Opa. Volta. Aqui. Questão número 4, gente. O silêncio corresponde a uma intensidade energética de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Num aeroporto, constata-se uma intensidade energética de 10 elevado ao quadrado watts por metro quadrado, próximo a um avião a jato. Nesse local, qual é, no momento, o nível sonoro? Expresse em decibel. Ou seja, é basicamente aplicar a fórmula. O nível sonoro é 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. Observa que o logaritmo está na base 10, né? Quase igual ao pH, né? Quase igual ao pH. Aqui. Isso aqui vale 10 a menos 12, isso aqui vale 10 a 10 ao quadrado. Como que vocês preferem fazer aqui? Vocês preferem abrir o log? Como que vocês fazem? Ou já faz a conta e faz de uma vez só? Ó, opa, aqui é 2 e aqui é 10 a menos 12. Você pode abrir os logs, né? Log de 10 ao quadrado menos log de 10 a menos 12. Ou primeiro pode fazer a conta aqui. Tanto faz. Né? Quanto que dá 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 12? Dá 10 a 14. Isso. Dá 10 a 14. Então fica 10 vezes o logaritmo de 10 elevado a 14. Como o logaritmo está na base 10, o logaritmo de 10 na base 10 é 1, né? Então o logaritmo de 10 a 14 na base 10 é 14. Então fica o nível sonoro é 10 vezes 14. Aqui. 140 decibéis. dB, a gente faz assim, ó, dB, decibel. Será que o nome Bell vem por causa do Alexander Graham Bell? Acho que sim, né? O que ele fez, o Graham Bell? Ele descobriu alguma coisa. Telefone, né? Não foi ele que descobriu o telefone? Inventou o telefone, descobriu, né? Tava andando um belo dia e encontrou um aparelho telefônico, né, embaixo da árvore. Ele falou, nossa, o que é isso? Descobriu o telefone. Eu acho que foi ele que inventou o telefone. Foi? E eu não sei, a curiosidade, eu não sei se ele ou a esposa eram surdos. Acho que a esposa era surda.
5. Ah, essa é legalzinha. Também tem umas de pH parecidas com essa. O nível sonoro de 80 dB, por exemplo, de uma avenida movimentada, corresponde a uma intensidade energética, tananã, vezes, maior do que o nível sonoro 50 dB, por exemplo, de um carro regulado. O número que preenche o espaço indicado no texto é. Então, ele está comparando dois níveis sonoros. O nível sonoro de 80 decibéis e o nível sonoro de 50 decibéis. Ok? E ele quer que nós comparemos quantas vezes a intensidade de um som está maior que a intensidade do outro som. Tá bom? Cuidado, cuidado. Eu não, para eu comparar a intensidade, todo mundo, eu acredito que todo mundo aqui entenda que esse som é mais intenso. Tudo bem, mas para eu comparar quantas vezes o som é mais intenso que o outro, eu não posso olhar para esses números, gente. Eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Ele quer que eu compare as intensidades. Então, o que que eu teria que fazer nesse caso? Eu vou ter que pegar o 80 decibéis, colocar nessa equação e ver qual a intensidade que corresponde a isso. E fazer a mesma coisa com os 50 decibéis. Se a gente fizer com 80, a gente já vai perceber a malandragem. Quer ver, ó? Então vamos calcular assim, ó. Cálculo da intensidade sonora correspondente a 80 decibéis. Cálculo da intensidade sonora correspondente a 80 decibéis. Vou calcular ela. E depois eu teria que fazer o mesmo cálculo para o outro. Então fica 80 igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. Eu vou chamar de I1, tá, gente? Que é a intensidade do som correspondente àquilo. Quanto? Aí, ó, passo 10 dividindo. O que que eu vou ter? Que o log de I1 sobre I0 é igual a 8. Tudo bem? Se o log de I0, desculpa, se o log de I sobre I0 é 8, quanto vale I sobre I0? Cutuca aqui, ó. Cutuca. Fica assim, ó. I1 sobre I0 é igual a 10 elevado a oitava. Mano, para um pouco aqui. Porque às vezes a gente fica fazendo as contas muito estranhas e nem percebe. Quanto que é 10 a oitava? 100 milhões. 100 milhões? A intensidade desse som é 100 milhões de vezes maior do que o silêncio. É o que está escrito aqui, ó. 10 a oitava. Tá ali. Tudo bem. Agora eu faço a mesma conta para os 50. Só que agora nós vamos fazer uma gambiarra, né, gente? Ó, quando a intensidade é 80 decibéis, isto significa que a intensidade sobre o silêncio é 10 a oitava, não é? Usa o mesmo raciocínio para 50 decibel, gente. Se o nível sonoro for 50 decibéis, então, ó, para 50 decibéis, se eu desenvolver este mesmo raciocínio, ó, desenvolve o mesmo raciocínio. Você vai chegar no quê? Que I2 sobre I0 tem que dar quanto? 10 elevado a quinta.
Mesmo raciocínio. O que que eu faço agora? Eu não quero saber quantas vezes esse cara, ó, é mais forte que esse aqui. Divide um pelo outro. Porque a hora que eu dividir uma pela outra, eu vou cancelar o I0. Porque o I0 é o mesmo nos dois casos. Então fica assim, ó. Comparando as intensidades. I1 sobre I0 tem que ser dividido, perdão, por I2 sobre I0 é igual a 10 a 8 sobre 10 a 5. E aí nós vamos chegar numa conclusão que nós vamos transformar numa regra, tá? Ó, cancela o I0. Tchau. Ficou então que I1 dividido por I2 dá quanto? 10 elevado a terceira. 1000 vezes. Então, olha que legal, ó. Por uma diferença de 30 decibéis de sons, significa que as intensidades têm uma diferença de 1000 vezes. Ou seja, tá vendo essa diferença de 8 por 5 aqui, ó? Isso aqui é o número de vezes que as intensidades são diferentes. Então, por exemplo, se você tem um som de 10 decibéis e um som de 70 decibéis, significa que a diferença de intensidades vai ser de 10 elevado a sexta. Essa diferença aqui, ó, vem como expoente do número. Tá vendo? Então, a diferença de... A cada 10 decibéis de diferença, a intensidade varia 10 vezes. Tá? Aqui eu tenho uma variação de 30 decibéis, ó. 30 decibéis, variação de 1000 vezes. Então, a cada 10 decibéis de diferença entre níveis, as intensidades variam 10 vezes. Igualzinho a escala de pH. A escala de pH também é assim. Tá? Vou escrever isso aqui, ó. Conclusão. Conclusão. A cada 10 decibéis de diferença entre níveis sonoros, entre níveis sonoros, as intensidades variam 10 vezes. Variam 10 vezes. Aqui. Tá? Então ficou 1000 alternativa D de dado. E a última? A última diz assim: quando se ouve uma orquestra tocando uma sonata de Bach, consegue-se distinguir diversos instrumentos, mesmo que estejam tocando uma mesma nota musical. A qualidade fisiológica do som que permite essa distinção é altura
Altura é sinônimo de frequência, né? Altura é sinônimo de frequência. Intensidade tem a ver com a potência dividido pela área. Então são duas alternativas que não cabem. Então é o timbre, alternativa E. Timbre. Questão 6. 6? É. Alternativa E. Tá bom? Beleza? Ver como é que nós estamos aqui. Tá. Eu vou fazer o intervalo um pouquinho mais cedo. A gente volta 10h15, tá bom? E aí a gente entra nas reações orgânicas. Hoje a aula vai ser um pouquinho pesada, tá, gente?